A China está a viver uma série de fenômenos que mantém o mundo inteiro em suspense. Dia após dia, novos vídeos surgem na internet, revelando cenas que até agora só eram conhecidas de livros de profecias. O céu subitamente vermelho sangue, densas nuvens negras que se contorcem como um portal para outro mundo, insetos que caem sobre a cidade em camadas e parecem engolir todo o espaço. E por vezes, de manhã, as pessoas olhavam para o céu e avistavam vários sóis ao mesmo tempo. Estas imagens espalharam-se tão rapidamente que, em poucas horas, milhões de pessoas entraram em pânico. Muitos afirmam que isto não pode ser uma coincidência, que o que está a acontecer se assemelha exatamente aos sinais do Apocalipse e aos antigos avisos sobre o fim de uma era. E quer se acredite ou não no Apocalipse, a velocidade e a estranha escala destes fenômenos são suficientes para fazer qualquer um perguntar: o que realmente está a acontecer por detrás dos véus do céu? Insetos cobrem a cidade. O primeiro fenômeno que surpreendeu as redes sociais foi a imagem de insetos a invadir a cidade como uma parede viva. A 7 de setembro de 2025, numerosos vídeos de Hunan, província de Henan, mostraram enxames de moscas brancas, ou mosquitos, a voar densamente sob as luzes noturnas, formando densas nuvens em redemoinho, que imediatamente recordaram aos espectadores a praga do livro do Êxodo, quando os gafanhotos cobriram o Egito. Embora as moscas brancas em si não sejam perigosas, a sua enorme massa, capaz de escurecer todo o espaço, causou um arrepio a cada testemunha. Especialistas confirmaram mais tarde que se trata de uma espécie de praga comum em áreas úmidas, mas cuja taxa de reprodução aumentou acentuadamente devido a um desequilíbrio ecológico e ao uso excessivo de pesticidas, o que as forçou a espalhar-se para áreas residenciais, criando um cenário apocalíptico. Apesar da explicação científica, muitos ainda acreditam que esta ocorrência massiva se assemelha a um aviso da natureza, um sinal de que o ambiente está a entrar num estado anômalo que os humanos não conseguem reconhecer imediatamente. 2. Enxames de corvos assombroso. Imediatamente após os densos enxames de insetos, as redes sociais foram novamente abaladas por imagens de enxames de corvos negros que se reuniam em grandes grupos e voavam em estranhos redemoinhos no céu. Na história, os corvos sempre foram associados à morte e ao infortúnio. Na Idade Média, eram considerados companheiros de bruxas, símbolos de escuridão e catástrofe. Em filmes de terror ou obras como The Crow e até Game of Thrones, os corvos são sempre um sinal de eventos iminentes. Assim, quando centenas de corvos apareceram de repente juntos, a primeira reação de muitas pessoas foi um medo instintivo. No entanto, segundo os investigadores, os corvos são, na verdade, animais extremamente inteligentes que podem imitar a linguagem humana e são muito sensíveis às flutuações climáticas, pressão e campos eletromagnéticos. Podem reunir-se em grandes enxames antes que o tempo mude, ou durante fases de migração perturbadas. Embora a explicação pareça plausível, a imagem dos seus círculos densos deixa muitos com a sensação de que algo de sinistro se aproxima secretamente. Uma sensação difícil de descrever, mas muito clara, sempre que se olha para o céu cheio de corvos. 3. O salto caótico dos peixes. Em julho de 2025, os habitantes à volta do Lago Anchi, na província de Yunnan, testemunharam um espetáculo incrivelmente caótico. Centenas ou mesmo milhares de carpas prateadas saltaram da água simultaneamente e debateram-se violentamente por quase 1 minuto, como se o lago estivesse a ferver. Os vídeos espalharam-se rapidamente e geraram inúmeros comentários preocupados, com muitos a supor que era um presságio de um terremoto ou de uma misteriosa catástrofe natural. O medo espalhou-se ainda mais quando fenômenos semelhantes ocorreram também em algumas áreas vizinhas. No entanto, as autoridades locais explicaram que a chuva forte e persistente tinha reduzido o teor de oxigênio na água, o que forçou os peixes a saltar para a superfície para respirar. Alguns especialistas também suspeitaram que a poluição ou alterações ambientais poderiam desencadear tais reações fortes dos enxames de peixes. Embora a ciência tenha fornecido uma explicação, muitos, perante a visão de toda a superfície do lago agitada por milhares de peixes, ainda acreditam que a natureza está em tumulto e quer avisar sobre algo que vai além da compreensão humana. 4. Estranhos sinais no céu. Entre os fenômenos que preocupam as pessoas, as aparições no céu sempre causam o maior medo. Há milhares de anos, as pessoas consideram o céu como um espelho do destino. Qualquer mudança incomum é facilmente associada a deuses e presságios. O livro do Apocalipse descreve muitos sinais celestiais relacionados com tempos turbulentos. Por isso não é de estranhar que os eventos na China sejam associados a antigas profecias. Em julho de 2025, em Chengdu,
Um vídeo que mostrava a aparição simultânea de 7 sóis aterrorizou os moradores. Muitos declararam isto como o sinal do apocalipse. Alguns até pensaram que era uma mensagem do alto para o mundo moderno. Anteriormente, várias aldeias tinham visto a imagem de 3 colunas de luz verticais no céu, simultaneamente deslumbrantemente bonitas e assustadoramente aterrorizantes. No entanto, os cientistas explicaram que ambos os fenômenos são parelhos, ou sóis simulados, que ocorrem quando cristais de gelo na atmosfera refratam a luz solar e criam falsos sóis. Embora a explicação pareça plausível, a sensação de incerteza não diminuiu, pois ver vários sóis simultaneamente assemelha-se exatamente às imagens descritas em lendas sobre a mudança dos tempos. 5. Céu vermelho sangue. Em maio de 2024, o céu sobre a cidade de Zhoushan, na província de Zhejiang, tornou-se subitamente vermelho sangue, o que levou milhares de pessoas em pânico para as ruas para registrar o espetáculo bizarro. Muitos descreveram este momento como sendo exatamente a profecia no livro do Apocalipse, onde um céu vermelho anuncia grandes eventos. A intensidade do vermelho não era um pôr do sol comum, mas uma densa camada de luz que cobria toda a cidade, o que fez com que muitos acreditassem que era um sinal do dia do juízo final. Na história antiga, noites com céu vermelho eram frequentemente consideradas um mau presságio, anunciando guerras ou catástrofes naturais, razão pela qual a preocupação desta vez se espalhou extremamente rápido nas redes sociais. No entanto, a agência meteorológica de Zhoushan explicou que a causa real era a luz extremamente forte dos barcos de pesca, que se refletia em nuvens baixas, criando assim a coloração vermelha em comum. Mas, embora a ciência tenha fornecido uma explicação, a sensação de incerteza não desapareceu nos corações das testemunhas, pois a visão de um céu vermelho fogo sempre desperta o medo primordial, que a natureza às vezes pode mudar de maneiras que o homem não consegue controlar. 6. Formas de nuvens surreais. Não apenas o céu vermelho ou a aparição simultânea de vários sóis, a China também registrou repetidamente formações de nuvens que até mesmo os mais convictos crentes na ciência causaram um arrepio na espinha. Em julho de 2025, uma nuvem gigantesca apareceu de repente no céu sobre Lianyungang, que permaneceu imóvel por horas e parecia exatamente um disco voador, com bordas de nuvem tão afiadas como se tivessem sido cortadas com uma faca. Este espetáculo desencadeou imediatamente uma tempestade na internet, acompanhada por inúmeros comentários que o interpretaram como um sinal de objetos não identificados ou como um presságio em antigas profecias. Mas os meteorologistas confirmaram que se tratava apenas de nuvens lenticulares, um tipo raro de nuvem que se forma quando ventos fortes são forçados a passar sobre cadeias montanhosas. Mas isso não é tudo. Em 2024, em Junque, uma gigantesca cascata de nuvens desceu inesperadamente por uma encosta de montanha, como uma enorme cortina branca que caía do céu. E em Xinjiang e na região tibetana, as pessoas até registraram numerosos momentos em que as nuvens desceram tão baixo que fluíram sobre vales e cobriram aldeias inteiras, como se o céu estivesse a cair sobre a terra. Embora tudo possa ser explicado com temperatura, umidade e vento, muitos não conseguiram livrar-se da sensação de que estas imagens funcionam como um sinal enviado à humanidade. 7. A linguagem da natureza e o medo primordial. Os fenômenos estranhos e sucessivos na China assustam as pessoas não só pela sua aparência incomum, mas também pela vaga sensação de que a natureza está a tentar dizer algo. Desde a antiguidade, as pessoas olham para o céu para encontrar explicações para o incompreensível. Quando testemunhamos um espetáculo que vai além da lógica, o nosso primeiro instinto é associá-lo ao divino ou a convulsões iminentes. Isto encontra-se não só na Bíblia ou no livro do Apocalipse, mas também na antiga filosofia chinesa, onde os antigos acreditavam que a natureza reage quando a ordem humana é perturbada. A crença no mandato do céu afirma que quando uma dinastia se torna corrupta ou imoral, o céu envia sinais incomuns: eclipses solares, inundações, secas, terremotos ou um céu vermelho. Registros antigos mostram que fenômenos estranhos, sempre que uma era se aproximava do fim, acumulavam-se frequentemente, como um aviso que nem todos entendiam. E é difícil negar que o medo atual do ser humano, ao ver um céu vermelho, nuvens estranhas ou enxames de corvos a aproximarem-se, é uma continuação do sentimento que os nossos antepassados carregavam há milhares de anos. O medo de que a natureza esteja a falar, e nós só podemos observar e perguntar-nos: será isto apenas coincidência, ou um novo capítulo está a abrir-se? Todos os estranhos fenômenos que ocorreram na China recentemente, desde o céu vermelho sangue, até as formas de nuvens surreais e aos enxames de corvos negros em ascensão, passando pelos enxames de insetos e peixes,
foram cientificamente explicados. No entanto, isto de forma alguma diminui o fascínio que deixam nas testemunhas, pois tocam no medo primordial que o ser humano sempre carrega, o medo do que transcende a nossa compreensão. A natureza tem a sua própria linguagem, e sempre que revela imagens demasiado incomuns, estamos acostumados a procurar um significado mais profundo nelas, seja como aviso, presságio ou simplesmente como uma coincidência de clima e tempo. No entanto, estes fenômenos fazem com que muitos percebam que o mundo ainda está cheio de enigmas que o ser humano não consegue decifrar completamente. E se gosta de conteúdos tão científicos e ao mesmo tempo misteriosos, deixe um comentário sobre qual fenômeno o fez mais arrepiar. E não se esqueça de nos seguir para descobrir mais coisas incomuns que acontecem à nossa volta.